Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e hoje vamos de unboxing desse lindão aqui. É o Mystical Tarot, distribuído pela Lois Carabel. Não tem o nome dos autores aqui, Giuliano Costa. É um deck, gente, que pelo que eu entendi, ele vai trazer uma temática mística, não necessariamente bruxa, né? Geralmente quando a gente fala de misticismo, a gente já linka o Wicca ou algo do tipo. E pelo que me parece, não necessariamente tem essa ligação, mas vai ter uma premissa mais mágica. Com uns elementos aqui, por exemplo, tem um patuá no pescoço dela. Então vai ter uma coisa mais voltada para magia em vários aspectos, não necessariamente, né, com um dogma pré-estabelecido. Vem numa caixinha bem simples. Esse negocinho aqui, gente, facilita tanto a vida na hora da gente abrir. Ah, já gostei que ele é mate. Vamos dar uma pequena olhada no livreto. Pelo que eu percebi aqui na caixinha, não tem o português do Brasil. Geralmente quando vem tanto com português do Brasil quanto com português de Portugal. Mas aqui não tem, pelo que me parece, neste aqui não veio. Geralmente a Lois Carabel é a única, inclusive, que de vez em quando coloca o português do Brasil, né? Mas tem um espanhol que já facilita a vida. É um livreto bem simples, vai ter explicações muito sucintas a respeito dos arcanos. E aqui, gente, já vou responder uma solicitação que me fazem muito aqui no canal, né? Ah, eu comprei o deck na Shopee, tem como você me mandar o PDF? Não, gente, não vou mandar, tá bom? Não é má vontade, mas eu pago caro para ter os decks originais juntamente com o livro, porque eu tenho o princípio de respeitar o trabalho que foi colocado aqui. Isso é um princípio que é meu, tá? Tá tudo certo, quem compra cópia, para mim tá tudo bem, cada um sabe, né, do seu poder de compra, do seu poder econômico, mas eu tenho um traço de personalidade que eu tenho muito forte, é empatia. E aí eu não faço com o outro, sob maneira nenhuma, o que eu não gostaria que fizessem comigo. Então eu, Juliana, se eu elaborasse um deck, pretendo um dia fazê-lo, e tivesse emprego meu tempo, meu esforço, meu estudo para elaborar um livro que seja um livreto, tá? E um deck, eu jamais ia ficar satisfeita com uma pessoa adquirindo meu produto sem ter comprado, porque é meu trabalho que foi colocado ali. Então eu não faço, gente, com o outro o que eu não gostaria que fosse feito comigo. Eu, no lugar do autor ou do ilustrador, eu ia ficar muito chateado, né, em saber que o meu trabalho está sendo plagiado. Então é por conta do meu princípio, tá? Não é ruindade, não é maldade, não estou julgando ninguém, mas isso é um valor que eu tenho e que é inegociável, tá bom? Não me levem a mal, me desculpem. Se porventura a pessoa, por exemplo, comprou um deck num sebo, comprou o deck ali original, é um deck que não tem mais no mercado. Aí, ok, gente, ele não está mais sendo, o livro não está mais sendo comercializado, como é o caso dos livros do Ajo Banzef, né? Não é mais comercializado aquele livro, e são livros ótimos, livros sensacionais, mas que ou a gente encontra em sebo, ou a gente tem que adquirir o PDF, caso contrário, não tem como conseguir comprar, né? Uma edição nova, por exemplo. E aí, ok, né? O autor não está mais ganhando
em cima daquele trabalho que foi entregue. Caso contrário, isso é um princípio meu, tá bom? Por favor, não me levem a mal, não me taxem, mas eu não... Um dia será o meu deck que será comercializado, entende? E aí eu preciso dar para o mundo aquilo que eu gostaria que dessem para mim, né? Aquilo que eu gostaria de receber de volta. Mas voltando aqui no livreto, pelo que eu passei aqui enquanto eu falava com vocês, não tem opções de tiragem e são explicações bem sucintas a respeito dos arcanos, tá bom? É um livreto bem simples mesmo. Acredito que só para falar que não tem, sabe? É uma coisa só para falar, na verdade é algo só para dizer que está aqui, né? Que tem. É bem simplesinho, tá bom? Essa é a primeira impressão, pelo menos. As cartas são mais estreitas, né? Característica aqui da Lois Carabel. São cartas mais estreitinhas, a altura é a mesma. Eu vou pegar aqui o Radiant Reese para fazer um comparativo com vocês. Ó, tem a mesma altura, mas é pouca coisa, não chega a meio centímetro mais estreito, tá bom? Isso aqui facilita no embaralhamento, né? Galera que tem mão pequena ou que tem dores nas mãos como eu, acaba que facilita. Como eu já falei antes, tem uma paleta matizada, né? Não tem aquele excesso de brilho. É um papel resistente, gostei da qualidade, é maleável, então não tem uma gramatura grossa e dá pra gente ter um embaralhamento mais agressivo, mais abrupto, tá? Que não vai quebrar a carta no meio. Gostei. Esse é o verso. Deixa eu ligar o flash aqui. Verso muito bonito, inclusive. Se a pessoa que for ler com esse deck não for atenta aos mínimos detalhes, ela consegue ler de forma invertida. Já eu, se fosse eu a ler de forma invertida, eu já não conseguiria por conta desse pequeno detalhe aqui, ó, no centro da carta. Se a pessoa não presta atenção nisso aqui, ela consegue ler de forma invertida tranquilamente. Caso contrário, aqui vai falar pra gente quando a carta tá invertida ou não. Tá bom? Então, vamos lá conhecer esse lindão e as formigas passeando aqui na mesa. Gente, eu acho que eu moro em cima de um formigueiro. Aqui mais uma carta extra, carta de apresentação. É esquentar que as formigas brotam na minha casa. Então, vamos lá conhecer esse lindo. Começando, então, pela carta do louco. E aqui a gente já percebe que não tem um nome, né, que vai nos dizer que é a carta do louco, vai ter apenas o numeral aqui, no caso a carta do louco é descrita como a carta de número 0. E aqui respondendo a dúvida de um aluno meu. Cláudio, as cartas não são escuras, tá? É uma paleta, pausa pra rua, que tá bem movimentada hoje, vocês já devem ter percebido. Mas vamos lá, respondendo a pergunta do meu aluno Cláudio. Ele questionou, porque ele viu em alguns comentários da Amazon, por exemplo, que o desenho era muito bonito, mas as cartas eram muito escuras. Eu não vejo que as cartas são escuras. A paleta colocada aqui é uma paleta mais sutil. Não é uma paleta de cores escuras, tá? Vou aproximar o máximo possível. São pinturas feitas à mão, essa é a sensação que eu tenho. Mas muito bem feita, muito nítida. Eu gosto quando vem com esse tipo de arte, né? Que dá pra ver que o autor pintou carta a carta à mão. Eu gosto disso. Gosto desse tipo de trabalho, me apetece bastante, e aí é um gosto particular. O Ciro Maquete, por exemplo, ele faz todas as ilustrações de forma digital. Já outros autores, acredito que a Paulina Cassidi, que agora ela mudou a nomenclatura, né? Não vou me recordar agora o nome correto que ela está, o nome fantasia que ele está utilizando, né? O nome comercial. Mas a Paulina, do Paulina Terrell, ela também desenha à mão, né?
E são trabalhos lindos da mesma forma, e eu tenho esse gosto mais para quem desenha à mão do que quem desenha de forma digital, apesar de ser fã do trabalho do Ciro Marchetti, que é muito bem feito, muito bonito, inclusive. Então, tá aí respondido a sua dúvida, tá? Não são, na minha concepção, não são cartas escuras. É a paleta utilizada aqui, que é uma paleta mais de lápis de cor mesmo, tons mais fechados, digamos assim. Aqui é a carta do mago, sendo representada por aparentemente uma mulher. Dá a sensação de ser um rosto mais jovial. Interessante que o olhar é muito expressivo, tanto do louco, aqui também na carta do mago, um olhar bem expressivo. Interessante que foi, até o presente momento, pelo menos, o autor conseguiu colocar a identidade dele na carta, respeitando os elementos tradicionais. Ele colocou do jeito dele, aparentemente, no primeiro olhar, todos os elementos necessários, né, para uma boa leitura. A simbologia universal está sendo retratada aqui. Aqui é interessante, tem símbolos zodiacais embaixo, ó. Ao invés de ter o nome, aqui vai ter o número da carta em algarismo romano, e aqui ao invés de ter o nome da carta, tem um símbolo zodiacal ou um astro, ou algo do tipo. Aqui no caso, a lua, na carta da sacerdotisa, que é belíssima, inclusive. A imperatriz. O imperador. E aqui me dá a sensação dele olhar para ela. Ser o mesmo ambiente, né, a mesma paisagem, e ele está em um lugar em que ele olha para ela. O hierofante. Desculpem a falha da minha garganta, gente, falando muito nos últimos dias. Olha que sensacional essa simbologia. Tem rostos aqui como se fossem máscaras, entalhado no próprio trono. O olho que tudo vê. Sensacional. Tô gostando demais dessa arte, gente. Os enamorados. O carro. Adorei essa força. Inclusive, é uma das cartas que está na costa, né, no verso da caixinha. E aqui, ó, perceba que do jeito dele, ele deu um jeito de colocar os elementos principais. O símbolo do infinito, ou número 8, está aqui no seio dela, né, no peito dela. Aqui, inclusive, aqui se encontra o chakra, que faz a ligação da energia que vem de cima, né, energia astral, desculpe, com a energia telúrica. Aquela bem leve me dá a sensação dela estar dançando. E o leão meio que bocejando aqui aos pés dela. O hierofante, aqui ele está no cume de uma colina, olhando, observando algo lá abaixo. Ele tem inclusive um trono aqui. Pela questão do trono, é um lugar em que ele gosta de estar, que ele quer estar, apesar de solitário. A roda da fortuna, interessantíssima essa questão, né, dos símbolos aqui representados, todos estarem com o livro e todos focados no conhecimento deste livro. Muito interessante. A justiça.
com os olhos bem abertos, inclusive pronta para a batalha, né? Ela tá numa postura aqui para ela mesma executar o julgamento. O dependurado. Interessantíssimo ele estar no meio de uma árvore. A morte aqui, a cabeça de um rei cortada, decapitada. A temperança. Deus Pai. Gente, pra que faz isso com a carta do diabo? Pronto, uma carta que eu não gostei. Não precisa fazer esse troço que assusta a gente. O diabo é muito mais do que isso. Mas ele colocou aqui toda a simbologia universal trabalhada por Pamela Colman e também no tarô de Marcelle. A torre. A estrela. Meus amores, filhos em casa, tá? Então vai ter barulho de fundo além do barulho da rua. Quem não sabe, eu tenho 3 filhos. E aí, vira e mexe, eles fazem um barulhinho ou outro. A carta da lua. Adorei essa questão. Aqui, ó, a gente vê bem o reflexo, né, do céu. O lagostinho ou lagosta. Muito interessante. Aqui, ó, inclusive, nessas colunas, nessas pilastras aqui representadas, tem concha. Se prestar atenção, aqui é um peixe, aqui é concha, como se fosse elementos do fundo do mar, mas que está... Vamos olhar aqui, ao contrário. Olha, é muito lindo, gente. Tô gostando bastante. Esse deck aqui, eu acho que vai apetecer. Olha que carta linda! Até helicóptero vai ter no vídeo hoje, gente. Ô, Senhor. Prometo que em breve o barulho vai diminuir. Mas vocês sabem que aqui não é Globo, né? Esse deck aqui vai apetecer muito quem não gosta de decks temáticos. De gatinho, de bruxinha... Né, vai apetecer bastante quem gosta de desenhos mais históricos, uma arte mais antiga, vai apetecer bastante. Vamos agora para o naipe de copas. Aqui o menino, apesar... Aqui é um casal novo, né? Parecem 2 adolescentes. Mas aqui ele com uma coroa de honra, uma coroa de oliveiras. Três de copas. Quatro. Aqui a simbologia do pinheiro. Então, vai ter uma conotação mais mística, assim. Vai olhar aí a cultura pagã. Tem algumas simbologias aqui que retratam bem a cultura pagã. E cultura pagã não necessariamente está vinculada à bruxaria. Muito interessante, gente. E aí, um detalhe que eu não falei. Arcanos menores, o número está em cima... E a representatividade do elemento aqui embaixo, não tendo o nome. Muita simbologia de bichos, né? Bichos mitológicos, inclusive. Aqui seria, geralmente, né, lê-se, que é a carta
do bem-estar, de conquistas, né? Inclusive são conquistas que acariciam o coração, né? Que trazem uma realização emocional para a pessoa que conquistou cada uma dessas taças. Porém, também fala da soberba, do descontentamento, porque eu tenho muito e não reconheço, né? Dependendo do lugar, dependendo da pergunta feita, né? No meu curso, gente, eu falo muito a questão de método de tiragem, quando que é necessário, e como elaborar uma pergunta, né? Como elaborar uma pergunta. Então, se você sabe fazer a pergunta, você não precisa de metodologia. A metodologia, ela é um auxiliar para quando a gente não sabe fazer a pergunta para o tarô. E aqui, dependendo da pergunta feita, vai falar de ingratidão, de você ter tanto e não conseguir olhar, né? Olha ele de costas para as conquistas e aqui numa postura de braços cruzados, né? Achei sensacional, fica muito tranquilo de tirar a mensagem dessa carta. Tanto positiva quanto negativa. 10 de copas, muito tradicional, mas com um toque do ilustrador. Pagem. E aqui muitos animais mitológicos aquáticos, né? E aqui o que vai diferenciar? O capacete, né? Aqui no capacete é um pajem, aqui no cavalo é o cavaleiro. E novamente um bicho aquático, né? Meio cavalo, meio... Aqui dá a sensação de ser um cavalo marinho, né? Só que com patinhas. Rainha. Rei. Vamos agora para o naipe de ouros. As de ouros. Dois. E aqui, sensacional, dá pra gente ver o que está atrás dele no mar, né? Então aqui a gente vê uma maré quebrando, as ondas quebrando, um barco afundando, um indo tranquilamente, ele se equilibrando. 3. Aqui eu já falo para vocês que se você tá começando e não gosta da arte de Pamela Colman, né, que é aquele desenho mais simples, mais tradicional, e tá procurando algum deck que saia daquele desenho de Pamela, mas que se mantenha fiel, né, aos elementos tradicionais para que você faça um bom aprendizado, esse deck aqui eu aconselho, tá? Ele é um deck super acessível, pelo menos eu paguei coisa de R$115 pela Amazon, vou deixar o link aí como sempre. Lógico que eu não sei dizer para você se ainda está nesse preço. Chegou muito rápido, chegou em 2 dias. Esse ano a Amazon, pelo jeito, tá funcionando. Já é o segundo deck e que chega pontualmente. Chega bem rapidinho. 10. Pajem. Cavaleiro. Aqui eu gostei, porque aqui o cavaleiro tá se movimentando. E corresponde muito ao que o cavaleiro é na minha mesa de jogo. Rainha. Que trono esquisito aqui, né? Essa persona aqui que forma o trono dela tem uma simbologia. Não tô conseguindo puxar na memória agora do que se trata, mas tem. Caminhão passando. Rei. Vamos agora para o naipe de paus.
E novamente, não tem o nome, então, mas assim, apesar de não ter o nome, o elemento é muito fácil de ser discernido. Para mim, pelo menos, é muito fluido identificar os naipes. Adorei esse 4. Muito bonito. Se manteve, né, com a simbologia tradicional, mas com uma arte bem elaborada. E aqui a gente tem a representatividade do elemental do símbolo de fogo, né? Aqui uma salamandra. 5 de paus. E eu gostei aqui desse 5, porque tá mostrando que tem 2 aqui dispostos a brigar. Quem fez o meu curso nunca mais vai esquecer do 5 de paus na vida. Ai, alunos, por favor, coloquem aí nos comentários se vocês vão esquecer um dia da explicação desse 5 de paus. Tenho certeza que não. Aposto com vocês que não. E aqui representando bem o que eu passei na aula para vocês, né? De 2 aqui, 2 personas dispostas a brigar, um aqui observando e aqui uma certa defensiva, né? Adorei. 6 de paus. Lembrando, gente, o curso está em promoção até o dia 31 de janeiro de 2023. Eu fiz aniversário agora em janeiro, dia 10, e eu fui tão agraciada com tanto no último ano, que não foi nada fácil, mas que foi esclarecedor, construtivo, enfim, foi um ano muito intenso. 2022 para mim foi um ano muito intenso. Então, olha que lindo, que coisa linda, as borboletas aqui no 8 de paus. Então, eu que ganhei tanto do universo, de pessoas, enfim, eu resolvi fazer uma promoção diminuindo, dando 35% de desconto no meu curso. Tá aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo vai estar o valor normal, tá bom? Se você quiser a promoção com 35% de desconto, entre em contato comigo. O WhatsApp também vai ficar aí na descrição do vídeo, tá bom? E aí eu resolvi dar esse desconto como uma forma de presente, de gratidão, né? Bem interessante essas cartas da corte, né? Aqui o pajem, inclusive, ele tá olhando para trás, ele tá indo para uma direção e olhando para outra. Aqui o cavaleiro está montado num bicho mitológico, né? Um bicho que muito provavelmente nunca existiu, talvez. Ao invés de ser um cavalo. Rainha belíssima. Rei. E aqui a presença de centauro. Aqui me dá a sensação de ser uma estatueta de dinossauro. A salamandra. Por fim, vamos ao naipe de espadas. Interessante que aqui ele não colocou água atrás, né? Ele colocou todo um reino. Aqui é a simbologia zodiacal. Gostei desse 3 de espadas. Galera do curso vai entender o porquê também. Adorei. Adorei. 4. E aqui fica bem nítido, né, o desenho contido no vitral da janela. 5. 6 de espadas. 7.
8, 9, 10. Em algumas cartas foi trocado o personagem principal, né? Ao invés de homem e mulher. Aqui, por exemplo, é um homem. Na maioria dos decks é uma mulher sendo retratada aqui. Pajem. Cavaleiro, e aqui montado numa águia. Rainha. E rei. Gostei muito da minha compra. Super indico esse deck para quem tá começando. Acho ele muito válido, inclusive na questão, não somente na questão de custo-benefício, é um deck barato, de uma qualidade muito boa, embaralha super bem, apesar de não ter aquele efeito gloss, né, aquele efeito invernizado, ele embaralha super bem. É um deck que não é pesado, ele é leve, super tranquilo de embaralhar, acessível, de ótima qualidade e, na minha opinião, muito bonito. Adorei a minha compra. Como falei anteriormente, vou deixar na descrição do vídeo. Vocês sabem que eu não sou funcionária da Amazon. Eu só coloco o Caminho das Pedras aí para facilitar as buscas de vocês. Então, se não tiver mais no preço que eu paguei, né, pelo amor de Deus, não venham me cobrar, porque eu não tenho como mandar na Amazon. Mas aconselho vocês, quando um deck é encontrado na Amazon, favorita ele e espera ele baixar. Alguns baixam, tá? Não são todos, mas alguns têm periodicamente uma oscilação de preço, tornando acessível, facilitando você, ao invés de pagar R$70 num deck que é cópia, você consegue pagar R$100 num deck original, respeitando o trabalho entregue aqui. Tá bom? Fica aí minha dica. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima!